E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de me infiltrar na clã e zoar da cara de supremacista burro. O Cronia Cast, o podcast de seu tempo. E salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cronia Cast. Aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele... O Ângelo, P2. Certo, Ângelo. E hoje a gente tem convidados de novo aí, ó. Tá virando rotina ter convidados, Ah, cara. tá. Dois convidados especiais, Achando né? que é a casa da mãe Joana aqui. Tem hoje, então, a Natália, que participou do último episódio. Oi, boa tarde, meu nome é Natália, professora de História e entre outras coisas. Natália já tá virando Natália fixa já aqui tá- da bancada, né? Já tá com o Daqui pé na a pouco mesa eu já tomo, aqui. depois eu tomo conta do podcast, vira meu e pronto. Pega, mais empenhada que a gente. Vai merecer se pegar pra ela. E do outro lado aqui, né, a gente tem o Iclis. Porra, o Iclis, a gente tava tentando gravar há mó tempão, fazer algum episódio com o Iclis, e aí finalmente a gente encontrou um assunto aqui pra ele falar. Se apresenta um pouquinho, Iclis. E aí, pessoal, do CroniaCast, eu sou o Icles, do canal Leitura Obrigatória, e hoje eu vim falar sobre Infiltrado na Clã, filme sobre o qual eu fiz vídeo recentemente, e eu espero que eu tenha alguma coisa para contribuir aqui, eu espero que eu não acabe pistolando no meio do episódio. Aí, ó, vai ser bom aí, ó, os bastidores pra galera que quer conhecer o Iclis, a outra face do Iclis aqui. Não, vamos pegar leve, o filme é bom, eu gosto do filme. O pessoal entendeu errado o meu Boa. vídeo, o pessoal achou que só porque eu falei que o filme tem vários erros históricos, o filme necessariamente seria ruim, e não é, o filme é bom. A gente vai desconstruir essa ideia aqui também, né? Tipo, todo mundo aqui gostou do filme, acho, né? Alguém não gostou? Acho que não. Então eu vou fazer de porque eu não gostei pra ter um contraponto. Bota o barulho né? do grilinho na edição. Eu gosto do Ângelo, que ele dirige a edição no meio da gravação. É muito bom isso. Então eu vou falar Só tudo o dá mais contrário. trabalho, né? Mas então vamos lá, vamos fazer uma sinopse aqui do filme breve, pra quem não conhece ainda. Eu acho que deve ser difícil alguém que não conhece o filme, que ele explodiu aí no Oscar, ele ficou muito proeminente, né? Principalmente depois do Spike Lee, das polêmicas e tal, né? A gente mencionou no último episódio. Mas vamos lá, quer fazer a sinopse, Ângelo? Pode ser, então. Fechou, você que é bom nisso aí, né? Assistiu por último ainda, de novo, né? Assistir. É bom que tá Não, feito. mas eu vou justificar. A vida tá bem corrida, né? Começou o mestrado agora É e, justo. enfim. Então, É justo. eu vou ler aqui o nosso trechinho aqui. A história se passa nos anos 70, quando o policial Holmes Stallworth se envolve em uma investigação de infiltração na Ku Klux Klan. Há um obstáculo para essa operação. Ele é negro. Nesse processo, enquanto Ron faz contato através do telefone, Flip, seu parceiro na polícia, se infiltra fisicamente na organização. O filme se desenrola a partir daí, levantando debates como violência policial, movimento negro, luta por direitos civis, conflito interno de Ron ao ser negro e policial, reavivamento dos ideais neonazistas, racistas, segregacionistas. E por aí vai. Bom, então, Boa. pois é, o filme, além disso, né, o filme ele tem todo também eu não sei, o jeito que ele é filmado, né, ele é bem diferente, assim, dos outros filmes, porque parece que ele não esconde que tá contando uma história mesmo. Quando tem que aparecer, assim, uma imagem, né, eles colocam a imagem toda cheia, Sim. assim, na tela do filme, e também tem, enfim, umas cenas, assim, que eu acho bem interessantes. Isso que tu fala é interessante, me lembrou um pouquinho o que o Tarantino faz às vezes no filme dele, né? Às vezes ele joga na tua cara, pá, você tá vendo um filme aqui. Exato. Ó. E é legal, né? É interessante isso. Deixa a história mais dinâmica, né? Uhum. E até mais divertida, assim, querendo ou não. Apesar de ser bem pesada em alguns momentos, né? Tem umas questões pesadas, né? Uhum. Eu confesso que quando eu fui assistir o filme eu tava um pouco confuso porque eu vi algumas pessoas falando que era um filme de comédia. Eu fiquei tipo, oi? Aí quando eu assisti o filme eu entendi por que algumas pessoas tratam como um comédia, mas eu não sei se dá pra classificar como comédia estrito sensu, assim. O fato de ele ter algum... Também. Ele tem um senso de humor. Ele tem um ele senso de precisa humor, de mas humor. não é comédia. Não. Exato. Ele tem senso de humor, teve um momento do filme que eu ri bastante, mas... né, coisas pontuais. Sim, eu também não. Eu também discordo, assim, de quem acha que é um filme de comédia. Que o fio condutor seja comédia. Eu acho que o fio condutor do filme ele vai pra outros caminhos, assim. Mas eu acho que esse lance do Infiltrado na Clã como comédia foi mais uma classificação pra alguma premiação que teve, eu não lembro qual que foi, se foi o Globo de Ouro, se foi outra. Colocaram como comédia talvez pra ter mais chance de ganhar.
E aí eu acho Certo. que isso acabou reverberando e aí as pessoas compraram como uma comédia sem necessariamente ser, né? Uhum. O Faz começo sentido do isso. filme já mostra que não é uma comédia, né? O cara já chega pra fazer lá a entrevista pra ele ser policial, né? Com os dois caras lá, o Ron. Ele chega pra fazer a entrevista e aí eles já ficam dizendo assim, você vai ser legal aqui dentro, né? Na verdade, não estavam escolhendo ele pela capacidade dele ou porque ele era um bom policial. É porque eles precisavam de um policial negro, né? Eles precisavam da cota negra Sim. dentro. Então, o filme já começa te dando esse soco na cara, assim, ó. E aí eu não entendi muito bem por que comédia também. Não achei. Fiquei bem ruim no filme, inclusive. Então, o final, porra, no final do filme, não quero também adiantar o debate, mas no final eu me emocionei, assim, eu chorei bastante, eu derramei lágrimas no final. Enfim, mas... Lembra que eu te falei que você ia ficar meio parado no sofá, assim, pensando na vida? O final te deixa uma sensação bem ruim, assim, né? Te deixa uma apreensão. Né? Antes de continuar, eu só acho que a gente tem que lembrar, né, quem tá ouvindo, se não ouviu outros episódios sobre filmes, né, que tem spoilers. Então, se não tá esperando isso, né? Exatamente. A gente vai dissecar o filme aqui. Na medida do possível, claro. Mas, assim, ó, vamos então pra parte técnica do filme, né? O diretor é o Spike Lee, né, conhecido. Pô, eu tenho uma falha muito grande com o Spike Lee. Esse foi o primeiro filme que eu vi dele. Olha que loucura, cara. Eu quero muito ver o Malcolm X e o Faça a Coisa Certa. Principalmente depois desse filme, eu fiquei muito instigado a ver esses filmes depois. Pra parar um dia pra ver. E aí, Em que escola você estudava, Guilherme? Nunca te passaram conduzindo Miss Daisy pra trabalhar a questão da segregação racial? Mas não é dele, mas o conduzindo não é dele? Não. Inclusive ele perdeu o Oscar. Ele perdeu o Oscar pra conduzindo Miss Daisy. Ele nem perdeu. Não, ele não perdeu o Oscar por Miss Daisy. Ele não foi sequer indicado como Faça a Coisa Certa. Não foi indicado? Não faz sentido. Ele não foi indicado e o Conduzindo Miss Daisy ganhou. Se não me falha a memória. E teve um ano que o Malcolm X perdeu, mas se eu não me engano, o Malcolm X concorreu no ano que tava concorrendo a lista de Schindler. Aí foi difícil concorrer também. Aí é foda. Mas o Faça a Coisa Certa não foi nem indicado. E se eu não me engano, a Kim Basinger fez um discurso na cerimônia do Oscar do ano seguinte, criticando o fato de que o Faça a Coisa Certa tinha que ter estado na cerimônia e não tava. O filme foi injustiçado. Que loucura. Então, ouvintes, desculpa pela minha falha, é muita pastilha pra garganta, eu fiquei meio louca das drogas. Justo. Mas aí, então, falando da parte técnica do filme, ele foi escrito aí a várias mãos, né? A direção foi do Spike Lee, mas ele foi escrito por o Spike Lee, obviamente, né? E mais 3 malucos aqui, o Charlie Watcher, o David Rabinowitz, os nomes esquisitos, cara, e o Kevin Wilmot, esse é mais fácil de falar. Então, essa galera aí, o que rendeu, obviamente, né, o prêmio de melhor roteiro adaptado. Então, acho que essa galera aí tem mérito pra caralho, né? Porque ele foi o único Oscar que o filme ganhou, mas foi, porra, o roteiro adaptado acho que é uma puta premiação, né? O seu roteiro, né, adaptado de uma outra obra, né, ele é o melhor do ano. Então, é uma puta prêmio considerável, né? E ele foi indicado pra uma cacetada de categoria, né? Melhor filme, melhor diretor. E não só isso, né? Não só isso. Foi um prêmio que permitiu que o Spike Lee discursasse. Exato. Porque alguns Oscars técnicos, só quem sobe são os profissionais envolvidos. Provavelmente o Spike Lee não estaria no palco discursando se eles tivessem ganhado algum Oscar, tipo, sei lá, mixagem de som. Justo. E que rendeu o discurso dele maravilhoso, né? Que também vai permear aqui os debates ao decorrer do programa. Muito bom. Vale lembrar, tu falou que ele ganhou de melhor roteiro adaptado por conta do livro de memórias do Ron, né? Tu quer falar um pouquinho disso aí? O Icarus, na verdade, que manja mais isso aí, que ele usou pra fazer o vídeo dele. Icarus, quer comentar alguma coisa? Assim, eu não li o livro de memórias do Ron. Eu li, na verdade, textos que se basearam no livro de memórias dele. Eu cheguei a encontrar ele na livraria depois que o vídeo já estava gravado e tudo, mas eu acabei não me interessando, até porque, como eu disse, o vídeo já estava gravado. Mas, assim, esse livro de memórias, ele foi lançado bem recentemente, foi em 2014 ou 2016, e até então ninguém sabia desse caso, porque depois que a investigação acabou, foi solicitado aos envolvidos que não comentassem com ninguém. Foi uma coisa que aconteceu lá em Colorado Springs, a investigação foi encerrada e não se tocou mais no assunto até o Ron finalmente lançar esse livro, né? E eu não sei exatamente qual foi a repercussão do livro, se ele vendeu muito antes de virar filme. Provavelmente vendeu mais depois que virou filme, né?
Mas surgiram alguns questionamentos em relação ao que o Ron fala de si mesmo no livro, que ele teria sido acusado de enfeitar um pouco a própria memória para... Enfim, a gente pode entrar nisso depois quando a gente falar sobre aquele texto do Buzz Riley e tal, né? Mas, até onde eu sei, todo o filme é baseado única e exclusivamente no livro do Ron. O que, né, se a gente pensar a partir de um viés de problematização histórica, a gente tem que sempre lembrar essa questão de memória e que o sujeito está falando de si mesmo sobre um evento que aconteceu em 78, 79. Então, a gente tem que entender que pode ter ali uma... Tem intenções, né? Tem interesses. Eu não vou dizer que ele tá aqui, necessariamente ele estaria inventando coisas, mas é um olhar do presente sobre o passado, não é um olhar do passado. Sim, a memória, mais do que uma lembrança, ela é um discurso, né? Um discurso político, mas não político partidário, é um político de interesses, né? E outra coisa, memória não é passado. Memória é o presente olhando para o passado. Então exato. Ele vai olhar, obviamente, com o olhar de hoje, um olhar onde as lutas e as pautas antirracistas são muito mais fortes do que eram em 69. Sobre aqui a discussão da relação entre os policiais e os negros hoje é diferente da época. Ele tem provavelmente um olhar mais ligado ao presente por conta de todas as polêmicas da mídia a respeito de assassinatos de jovens negros nos Estados Unidos. Quer dizer, o Black Lives Matter eu não sei se entra na parte da biografia dele, no sentido de que eu acho que a biografia saiu antes do movimento começar, então eu não posso dizer que ela... Eu acho que começou em 2015, se não me engano, o Black Lives Matter, não tenho certeza. Mas se eu tiver certo, foi 2015, então já não entraria como influência a biografia. Mas o contexto desse movimento está atrelado a um olhar do presente sobre o passado, então isso é algo que tem que ser levado em conta, né? Não pegar as memórias do cara e dizer aqui está a verdade. O movimento foi de 2013, viu? Nesse caso, sendo o movimento de 2013, aí a gente já pode especular uma influência do movimento no livro do Ron e na forma como ele pinta a si mesmo no passado, né? Sim. A gente não tem que necessariamente ficar apontando dedos, mas a gente precisa ter isso em mente antes de aceitar as memórias dele como verdade absoluta. Exatamente, boa. Quer dizer, pra gente que é da área, isso é ponto pacífico, é ponto comum. Mas, pra quem tá ouvindo... E não é o maior problema, né? Mas é importante esclarecer isso pro público ouvinte, porque pra gente realmente é ponto comum, a gente converge nisso aí, né? Mas os comentários do teu vídeo lá, né, que as pessoas reclamaram e tal, provavelmente indica, né, que nem pra todo mundo é lúcido, assim, né, que a memória tenha essa funcionalidade, não, mas passe por esses meandros, assim, né, na vida, né, que a memória funcione como um discurso do passado, através do presente, um discurso político, de interesses e tal, né? E aí é interessante que a gente coloque isso em pauta mesmo. Mas, continuando. As indicações aí, tu falou? Então, podia mencionar as indicações, né? Eu falei de algumas, né? Mas assim, foi indicado ao Oscar de melhor filme, que deu toda aquela treta, né? Toda aquela confusão. Melhor diretor, né? Melhor ator coadjuvante, que foi o Adam Driver. Daí eu não entendi por que o John David... não sei se ele também merecia uma indicação, mas ele tava muito bem. Eu gostei muito, muito da atuação dele. Principalmente ele fazendo aqueles movimentos loucos de Kung Fu dele lá. Achei muito massa. Aí tem a melhor trilha sonora original, né, e melhor roteiro adaptado. No caso, venceu pelo melhor roteiro adaptado. Mas teve muitas indicações, hein? Isso também é um mérito pro filme, né? Então, isso que tu falou do John David Washington, assim, a gente tem que levar em consideração que a categoria de melhor ator ela é uma das mais disputadas do Oscar, né? As indicações, elas não vêm do nada. Elas são muito atreladas à campanha que o filme faz pro Oscar, né? Para ser indicado em diferentes categorias. Às vezes acontece de um filme ter uma campanha mais voltada para algumas categorias específicas e os produtores sabem que eles têm mais chance. Então o que pode ter acontecido, né, o que pode ter acontecido o Adam Driver já está há mais tempo na indústria que o John David Washington, é um cara que tem ganhado mais respeito dentro de Hollywood e tal. Talvez eles tenham investido mais em indicar ele porque ele teria mais chances como coadjuvante do que o John como na categoria principal. Foi o que fizeram, por exemplo, com a Viola Davis quando ela ganhou o Oscar pelo Fences, com o Denzel Washington. Ela é tão protagonista do filme quanto ele, mas botaram ela como um coadjuvante porque naquela categoria ela tinha mais chance e ganhou.
Eu acho que teve uma dinâmica meio parecida nesse Oscar aí com a Lady Gaga, não teve? Porque também, quando eu fui ver, teve uma confusão aí, eu achava que ela ia ser indicada a uma categoria, foi pra outra, e aí ficou uma misturança, e aí eu não sei, né, não me lembro exatamente agora como é que foi, mas imagino que também tenha sido também essas escolhas, assim, mais apropriadas, ou mais, com mais chances de vencer e tal, né? Sim. Falando nisso, vocês sabiam que o John David Washington é filho do Denzel Washington? O quê? Sim. Sério? Sim, Você não sabia? Não fazia Eu não ideia. sabia até hoje de manhã. Eu nem parei pra pensar na relação. Não sabia disso, que loucura. Eu descobri hoje de manhã. Mas tava no Aí vídeo do falaram de Nicolas, Denzel Washington. Tava no vídeo do Nicolas? Sim, observação. Porra, perdi essa informação. Que loucura. Que vacilo. Nossa, eu nem me toquei. Tanto é, se olhar pra ele agora, ele é meio parecido mesmo. Mas, Ele é, né? Eu também fiquei com isso na cabeça agora. mas que curioso, que massa. Pô, o Denzel Washington é um puta ator foda. Pô, então, essa coisa aí também, falando nos atores e tal. O Zimmerman, né? O Philip Zimmerman. A gente tava vendo o Ângelo me mandou, né? Uma matéria de um site aqui. O Philip Zimmerman, ele não teve a identidade revelada, né? Depois de toda a investigação, né? Até hoje, acho que, né, não se sabe exatamente, tem foto dele, mas não se sabe o nome dele, nem nada, né? Então, o Philip Zimmerman é o nome inventado para o filme. Nas memórias do Ron Stallworth, ele se refere a esse policial como Chuck, mas Chuck também não é o nome verdadeiro dele. Depois que a investigação aconteceu, foi fechado e tal, eu nem sei dizer se esse cara, o Chuck, continuou morando em Colorado Springs ou não, porque ele que estava dentro da clã, né? Era ele que estava botando o dele na reta. Então, talvez até ele possa ter entrado em algum tipo de programa semelhante à produção de testemunhas ou algo assim. Mas isso eu não sei afirmar. Isso já é uma especulação minha. O fato é que nem Chuck, que é o nome da biografia, nem Philip Zimmerman são os nomes dele. Até porque no filme Philip Zimmerman é um nome que está atrelado à origem judia dele e o policial real não era judeu. Apesar de que na matéria lá, né, tem uma foto dele, né, na matéria que eu mandei pra ti. Pois é, mas é uma foto preto e branca, antiga e tal, né? Sim, existe uma foto dele. Mas o nome verdadeiro dele, ninguém sabe, fora os envolvidos, né, o pessoal lá que tava lá na época. E que ainda tá vivo. Que loucura. O cara porque assim, ele se infiltrou fisicamente, né? Então todo mundo sabia a cara dele e tal, né? Então... Sim, o cara é parente do Potter, né? Zimmerman lá. Se Potter, se tu estiver ouvindo aí. Piada interna, ó. Revela uma identidade do teu tio. Pior que ele é parecido. A hora de deixar os espectadores boiando, porque ninguém sabe quem é o Potter. Piada interna foda. É o nosso amigo chamado Luiz Zimmerman. É pouco comum, né, esse sobrenome. Mas, então tá, movendo então o debate. Vocês tem algum ponto negativo do filme? Que não seja os debates que a gente vai levantar depois e tal? Difícil, né? O filme é bom, né? Aliás, falando em ponto negativo, até também colocar, vocês acham que ele merecia ter ganhado o Oscar, ou vocês acham que foi justo? Justo não, mas você acha que tinha um outro concorrente mais forte? Olha, essa discussão, na minha opinião, ela é um pouco difícil, porque eu não tenho uma mentalidade de cinéfilo, de entendido de cinema. Porque... Não, simplesmente porque filmes que são consagrados por premiações, etc., muitas vezes são filmes que eu assisto e penso, desculpa, não é pra mim. Eu não sou o público desse filme, ou então, cara, eu não fecha. A conta não fecha pra mim, sabe? Eu não sou um cinéfilo mesmo, eu sou um cara espectador casual, que gosta de blockbuster, não todos, porque, né, ainda tem um pouco de senso crítico aqui, mas ainda assim, eu posso dar um exemplo que acho que os dois favoritos da premiação desse ano eram Roma e A Favorita. Eu não assisti Roma, não tive vontade nenhuma de assistir. E eu assisti A Favorita e eu simplesmente não entendo o que esse filme tem de tão fantástico a ponto de as pessoas acharem que ele era um favorito à premiação. Mas talvez seja uma ignorância. Assim, deve ser uma ignorância cinematográfica minha, mas o meu ponto é, a minha opinião sobre isso, ela não é bem a opinião de alguém que pensa em termos de academia, entende? Dos filmes que eu vi, dos que estavam concorrendo ao melhor filme, o Infiltrado na Clã foi o que eu mais gostei.
Mas eu consigo entender ele não ter vencido. Eu não consigo entender ele ter perdido pro Green Book. Mas eu entendo ele não ter vencido. Claro, na verdade eu entendo porque o Green Book ganhou, porque tem a ver com o sistema de votação do Oscar do melhor filme, que é muito cagado. Mas eu gostaria que tivesse ganhado porque foi meu favorito. Mas eu não acho que é um filme que venceria. Uhum. Eu acho que assim, se for ver o histórico de filmes premiados pelo Oscar, né? Ele não tem um perfil que se encaixa, assim, porque os filmes que ganham geralmente são filmes muito mais dramáticos, né? Tipo, tem a parte de drama, tem a parte de crítica social muito importante, né? Mas até pelo senso de humor dele ali, que apareceu, chegou ao ponto de alguém querer classificar ele como comédia, como a gente conversou antes, né? Eu acho que aí já ele já perde uns pontinhos no julgamento da academia, né? Não é um valor que eu carrego comigo, mas é um negócio que eu meio que observo que eles têm assim, eles preferem muito mais filme com um drama muito mais explícito. Faz mais profundo, né? Não só, que pra mim não faz mínimo sentido o Green Book ter ganhado, por tudo que a gente até já discutiu lá no outro episódio sobre Pantera Negra. E assim, tirando o Green Book e Nasce uma Estrela, eu acho que todos estavam super bons. Assim, qualquer um deles teria ganhado muito, teria sido melhor ganhar do que Nasce uma Estrela ou Green Book. Eu, sinceramente, de todos os filmes do Oscar desse ano, o que eu mais gostei ainda é Pantera Negra, Infiltrado na Clã, com certeza. É o que eu mais gostei, assim. Então, eu acho que merecia ter ganhado. Por tudo, assim, pela acidez dele, pelo que ele faz, pela fotografia, pelas atuações, pelo roteiro adaptado, por tudo. Acho que ele merecia como melhor filme. Em termos de merecimento, eu acho que os 3 filmes que eu consigo lembrar que estavam concorrendo que não mereciam era Bohemian Rhapsody, Pantera Negra e Green Book. Eram os 3 que assim... Bohemian Rhapsody. É significante, né? É verdade. E ganhou prêmio pra cacete, né? Pois é, não ganhou o Globo de Ouro de melhor filme? Ganhou. Porra, é por isso que ninguém leva a sério o Globo de Ouro, né, cara? Entre outros motivos. Mas assim... é que na verdade, não foi o Bohemian Rhapsody que ganhou o Globo de Ouro. Foi o Queen. A mesma coisa, os Oscars que o filme ganhou. Foi a paixão pelas pessoas pelo Queen, toda a parte musical, a simpatia pelos biografados, ganhou muito mais do que o filme em si. Inclusive, o Oscar de melhor edição ficou com o Bohemian Rhapsody. E de lá pra cá, o filme tem virado basicamente um case de explicação de como não editar um filme. É verdade, eu vi um monte de vídeos na internet, gringos e nacionais aí, falando que a edição é horrível, cheia de corte, nada a ver, bruscos assim, né? Pô, tem partes interessantes de um ponto de vista cinematográfico, como a reprodução do Live Aid, que ficou bacana mesmo. Mas tem umas cenas, especialmente de diálogo, que a edição é asquerosa. Não faz nem sentido. Mas enfim, não é o assunto aqui. De qualquer forma, eu acho que eu já tinha falado e endosso o que a Natália falou, eu acho que o BlacKkKlansman tinha sim uma chance de ganhar, apesar de que eu também concordo com o Ângelo que não é tanto o perfil de filmes da academia. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que até poucos anos jamais se esperaria um filme como Pantera Negra estar concorrendo ao Oscar. Pois é, né? Porque desde aquele Oscar So White, daquela polêmica que rolou de todos os indicados às categorias de atuação serem brancos, mesmo tendo bons filmes com atores negros e tal. E aí começou a se discutir a falta de oportunidade na indústria para o elenco negro e tal. Desde então, a academia aos poucos vem sendo renovada, né? Vem cada vez mais entrando membros votantes mais jovens, mais diversos. Então, por mais que a academia ainda esteja presa àquela formulazinha do filme do Oscar e do Oscar bait, que o Green Book é um grande exemplo disso, ainda assim, eu acho que a gente tem um prospecto positivo para um futuro um pouquinho mais aberto com relação ao tipo de filme que concorre na categoria principal. Pegando essa tua fala, eu diria que, inclusive, né, tira o caso aí do Green Book, né, se não fosse o caso aí do Green Book, o Infiltrado na Clã teria mais chance de ganhar ainda
do que o Roma. Mas porque o Roma, acho que ele foi desqualificado ali por uma questão de mercado, né? Pela distribuição dele. Mas da Netflix e tal. Mas eu acho que ele teria, eu acho ele que isso teria pesou mais. bastante O Infiltrado na Clã ainda teria mais chances, né? Se for, hipoteticamente, né? Em outra. Que não tivesse o Green Book, do que o Roma por essa questão de mercado mesmo. E porque o filme é meio meia boca, hein? Ai, polêmica. Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu falei que a indicação do Pantera Negra foi uma coisa um pouco surpreendente. Mas a gente também tem que levar em consideração, que é algo que eu esqueci, que no ano passado o Corra concorreu ao melhor filme, né? O Get Out, do Jordan Peele. Filmaço. Que tá bem longe de ser um filme nos moldes da academia, né? Uhum. Então, eu acho que é uma mudança que já estava se mostrando do ano passado para cá, e que esse ano ganhou um volume maior, né? Eu acho que talvez seja uma mudança permanente, assim, a entrada de filmes um pouco mais populares com o tempo, que não seguem o padrão da formulazinha de queremos ganhar um Oscar, pelo amor de Deus. Então... parece que é um momento mesmo de transição aí, de ruptura aí nessa área do cinema, né? Na indústria de Hollywood. Na real, eu vou falar também o seguinte, eu até gosto de assistir o Oscar e tal, mas eu até hoje não engoli o Oscar de 1989. Aliás, de 99. Então, assim, eu tenho risco com o Oscar. O Oscar de 99 foi aquele Oscar em que o Resgate do Soldado Ryan perdeu pra Shakespeare Apaixonado. Porra! Que a Fernanda Montenegro perdeu pra Gwyneth Paltrow no Shakespeare Apaixonado. Porra, e assim, já se discutia na época que a Fernanda Montenegro era a melhor concorrente ali, mas mesmo que ela perdesse, sei lá, pra Kate Blanchett, pra Kate Blanchett, ainda assim seria um ok, sabe? Porque a Kate Blanchett tava muito bem também. Outra, o Roberto Benigni ganhou melhor ator em cima do Edward Norton pelo A Vida é Bela. As pessoas amam esse filme, eu entendo, mas Oscar de atuação não é se o filme é bom ou não. É a questão de atuação. E o Edward Norton destruiu no Outra História Americana. Porra, esse cara filme fez é um foda. trabalho de atuação brilhante ali. Então aquele Oscar foi todo errado. Foi tudo errado com aquilo. Olha aí, hein? Fica a crítica aí. Quem ganhou aquele Oscar foi o Harvey Weinstein. Esse que hoje em dia virou um persona não grata em Hollywood, foi preso por assédio e tal. Porque ele era o produtor de Shakespeare Apaixonado. Era ele que estava investindo rios de dinheiro para lançar a Gwyneth Paltrow como estrela de Hollywood. E foi a campanha de marketing violentíssima desse filme sobre a academia que fez com que ele ganhasse. O que mostra os problemas do Oscar, né? Mas é isso... tu colocou muitas informações interessantes, né? E até pra mover pra outro lado, né? Eu não ouvi a resposta de vocês, na verdade, pra vocês têm algum ponto negativo do filme, né? Mudando de perspectiva de assunto, na verdade. Vocês têm algum ponto negativo, assim, que falou, porra, essa aqui não foi muito legal e tal, ou poderia ser diferente, né? Não precisa ser um ponto negativo muito acentuado, assim. Não, eu não teve nada que o filme me incomodou, né? Mas, como eu vi em casa, né? Por streaming, assim, não vi no cinema, nada. Por streaming? Eu tive a reação muito... Você pirateou o filme? Como assim? Aqui ninguém é a favor disso aqui, não. Eu assisti num agregador de streaming. Você assistiu num torrent stream. Outro nome pra pirataria, né? Ô, louco. Queria dizer, mas enfim. Porra, agora vocês tiraram a minha linha de pensamento. Não, tu viu em casa, com calma e tal. Ah, tá, isso. Daí eu tive muito... Me dava muita vontade de pausar o filme pra pesquisar sobre uma cena que eu vi, sabe? Não é um ponto negativo isso, né? Mas o filme, tipo, passava alguma cena, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? E daí eu ia lá, pausava, pesquisava e ia atrás, assim. Eu demorei um pouco mais do que a duração do filme, né? Pra ver tudo, assim. Eu lembrei de um ponto negativo, na verdade. Na verdade é uma coisa muito simples. Eu só lembrei que, tipo, a personagem da Patrice, que é o interesse amoroso do Lawrence Talbot no filme, eu achei ela muito caricata. Por ela ser uma personagem inventada, né? Porque ela não existiu, essa Patrice do mapa. Ela foi basicamente colocada no filme para representar as mulheres do movimento negro. Tanto que eu falei no meu vídeo que a aparência dela é bem parecida com a da Angela Davis e tal. É verdade. Eu achei ela um pouco caricata. Os diálogos dela e tal. Ela parece muito a caricatura que se tem do estudante DCE, que nesse caso seria ligado ao movimento negro. Então, ela assim, e os colegas dela, né? Eles também reforçam esse papel aí, né?
Claro, todo estereótipo tem um fundo de verdade, por menor que seja. Uhum. Mas eu acho que ali ela tá um pouco unidimensional e caricata. Eu acho que é só isso mesmo que me incomodou um pouco, que eu consigo lembrar, porque eu vi esse filme no ano passado e eu já não lembro de muita coisa. Foi uma boa colocação, viu? Eu não tinha parado pra pensar, mas eu concordo contigo, assim. Duas coisas, agora que tu falou que tu ia cortar o bloco, né? Agora começaram a vir as ideias. É só ameaçar, né? Mas enfim, duas coisas, né? A primeira era uma cena que talvez vocês possam me explicar, né? A cena que o Ron, ele encontra o contato, né, da Ku Klux Klan no jornal e aparece, né, o KKK lá no jornal e o contato, né? O Ickes explicou no vídeo dele, que na verdade era uma caixa postal, enfim. Mas no jornal, na cena que aparece Ku Klux Klan. Só que daí quando ele liga pros caras, né, ele... Na verdade, os caras eles evitam falar esse nome, né? Eles falam organização, alguma coisa assim. Isso eu achei meio estranho. Se alguém, sei lá, souber explicar isso aí, né? Porque, tipo, aparece o nome que eles não falam depois. Aparece no jornal o nome que eles não falam. Isso eu achei estranho. A segunda coisa era que... eu não sei, mas talvez ali, né, no filme, eu espero o comentário de vocês, né, talvez esteja enganado, mas o Spike Lee, ele mostra a radicalização do movimento negro como uma resposta, né, enfim, aos casos de agressão dos supremacistas brancos ali. Só que parece que ao mesmo tempo que quando ele retrata essas cenas, né, das reuniões mais acaloradas, tudo, das falas, dizendo para os negros se prepararem para uma guerra, talvez me passe a impressão de que ele também estava criticando um pouco essa radicalização. Assim, tipo, eu fiquei assim, parece que ele tá refreando esse tipo de reação. Ele dá a entender no filme que ela existe por conta da violência branca, né? Mas da forma como ela é retratada, parece que ele tá refreando ela, parece que ele não tá apoiando tanto ela. E o personagem principal, né, ele é um cara que ele também não... Ele faz um meio termo ali, né? Ele é policial, daí ele quer dizer que existe a possibilidade de combater esse racismo estrutural por dentro, e enfim. Daí eu queria saber o que vocês acham disso aí. Dessa primeira parte que tu mencionou, eu imagino, eu não tenho nenhuma justificativa muito aprofundada, mas eu imagino que uma das táticas do próprio Duke, né, do John Duke, esse é o nome dele? David Duke, isso. Ele tipo, não associar as práticas racistas internas da organização ao nome clã, né? No jornal, eles só estavam convocando pessoas interessadas em ingressar e tal, e até aí tudo bem. Mas, sei lá, eu acho que por medo talvez de gravarem, ou dessas duas coisas, né? O nome clã e as práticas racistas cotidianas da galera lá, dos redneck, né? Dessas duas coisas serem associadas e isso acabar manchando a imagem deles, assim, fora do escopo ali individual e tal. Me pareceu isso, mas eu não sei se é uma justificativa meio preguiçosa, né, e tal. Tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: a Ku Klux Klan, ela já existe desde o século XIX, pouco após o fim da Guerra Civil. Olha aí. E ela teve o seu momento de auge ainda no século XIX, mas aos poucos ela foi caindo na marginalidade. Só que, embora ela tenha sido cada vez mais deixada de canto, até onde eu tenho conhecimento, e talvez eu esteja falando besteira, mas que eu saiba, ela nunca foi considerada uma organização abertamente ilegal. Ela foi sim uma organização que, de certa maneira, preocupava as autoridades, algumas, né? Embora algumas autoridades ou os funcionários públicos fizessem parte dela, mas era uma organização que estava sempre ali. Aqueles problemáticos que estão sempre ali, eles não são colocados de legalidade e presos, mas estão por ali. E nesse momento, os anos 60 e 70, é um momento em que a Ku Klux Klan tenta uma retomada das atividades. Aquele momento que a gente está vendo ali no filme é a Ku Klux Klan tentando voltar ativa e ter uma relevância social dentro do que eles entendem como certo, tentando retomar um tempo de glória que a Klan teria tido no passado, entende? Então eu acho que é justamente porque a organização ali estava tentando voos mais ambiciosos, é que o filme mostra eles de forma mais cautelosa, mais com calma. E lembrando que
No filme, o que ele faz? Ele liga pro número que tá no jornal, deixa recado, dá um tempinho, ligam de volta. Na vida real, na verdade, não tinha um telefone, era só uma caixa postal, porque por correio fica mais fácil de você tomar cuidado com quem tá entrando em contato com a organização, para filtrar, né, quem tá demonstrando interesse. Enfim, eu acho que é mais por causa disso, porque é um momento em que a clã tá tentando voltar a ter mais relevância, e talvez por conta daquela guinada conservadora que 2 anos depois elegeria o Ronald Reagan à presidência, eu acho que eles sentiram que era um momento certo de voltar ativa, até por conta do que toda aquela movimentação sobre direitos civis, sobre todas aquelas manifestações que houveram nos anos... que aconteceram em 68, movimento feminista, movimento hippie, toda essa movimentação de viés progressista do fim de 60 começo de 70 já estava perdendo muita força. Eu acho que eles sentiram isso e sentiram que era hora de retomar as atividades. Só que isso tinha que ser feito com cuidado, porque eles sabem que muito do que eles fazem e pregam é imoral ou ilegal. Não para eles, mas para a sociedade como um todo. Para a sociedade que tem pelo menos 2 neurônios funcionando. Mas eu acho que é isso. A segunda questão, qual que era mesmo, Angelo? Não, então, a segunda questão é da radicalização representada do movimento Eu acho que negro. Eu acho que a gente pode deixar isso pra falar depois, quando a gente falar daquela cena final do filme do policial racista, né? Boa. Porque a intenção do Spike Lee com essa aparente crítica à radicalização do movimento negro me parece estar atrelada àquela discussão. Então, isso nos leva ao segundo bloco. Certo, então, pessoal, aqui então agora a gente vai para um outro local aí de debate em relação ao filme, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre as imprecisões históricas, né? Colocando umas aspas aí, né? E vou colocar aqui já um debate, né, pra mesa, pra bancada, né? Essas imprecisões, na opinião de vocês. A opinião do Icos eu já sei, que eu vi o vídeo dele, mas ele pode também, obviamente, expressá-la, né, e desenvolvê-la. Mas, assim, essas imprecisões, né, prejudicaram na experiência do filme, né? Pra vocês aí, como é que foi? Não. Eu acho que... eu acho que a fala do Iclis cortando o Iclis, mas convidando ele a falar, eu acho que a fala que tu faz no vídeo, tu poderia trazer aqui agora, né, do papel, assim, da verossimilidade, né, no filme, da verossimilhança no filme, o quão ela é importante, assim, para ter o prazer, assim, de assistir. Eu gostei bastante do que tu falou no vídeo. Bom, como eu tinha falado lá no vídeo, como eu tinha falado no vídeo, o compromisso do filme está muito mais atrelado ao entretenimento do que à precisão histórica. Especialmente, isso foi uma coisa que a gente conversou em off antes de começar a gravar, porque o Ron Stallworth é um cara basicamente desconhecido até o lançamento da biografia dele. E agora ele ganhou uma projeção a nível mundial por causa do filme, mas até então ninguém sabia que era o Ron Stallworth. A história dele era totalmente desconhecida. Ao contrário de histórias, e isso foi uma coisa que a gente também falou em off, como foi o caso do Bohemian Rhapsody, que é a história de uma banda que foi acompanhada por fãs ardorosos durante anos, e mesmo depois do fim dela, você tem fãs ardorosos que buscam os detalhes da história deles, você tem várias biografias e material sobre isso. Nesse tipo de caso, como o Bohemian Rhapsody, é de se esperar que a gente queira mais precisão histórica. Já no caso do Ron, que é um cara que até então era desconhecido, os criadores da obra conseguem ter mais liberdade de colocar coisas no filme que não aconteceram, com o objetivo de entreter o público. A questão não é nem só o entretenimento, é fazer uma narrativa e que flua bem, que o ritmo do filme seja bom. Exato. Porque, por exemplo, o filme às vezes pode ser bom, mas no final ser muito broxante, porque quem escreveu o roteiro, quem dirigiu, não teve a sensibilidade de saber que o filme precisava acabar com
uma conclusão satisfatória para o público. Pode ser um final trágico, pode ser um final engraçado, pode ser edificante, mas ele tem que ter uma finalização satisfatória. Ele não pode ficar com a sensação de que acabou do nada e você fica com... Ué, e o resto? Né? Então, eu não acho que as imprecisões históricas atrapalham o filme, eu acho que elas melhoram o filme. Por quê? Porque a história do Ron, o argumento do filme, que é a história dele, é muito bom. Um cara negro que se infiltrou na Ku Klux Klan por telefone e mandou um cara branco no lugar dele. É um puto argumento. Mas vamos ser realistas. O que aconteceu? A investigação durou 9 meses, que é uma coisa que o filme não deixa muito clara. O Ron já estava na polícia há vários anos antes da investigação começar. O filme dá a entender que a investigação começou poucas semanas depois que ele entrou. É que foi tipo uma oportunidade que ele aproveitou, né? Ele ficou anos trabalhando infiltrado para pegar tráfico de drogas e coisas assim. Ele já tinha experiência. Né? E só que o filme faz isso. Por quê? Para acelerar e deixar a história mais dinâmica. Uhum. Para mim funcionou. Outro exemplo, a infiltração na clã. Foi tudo rápido por telefone. Na história real ele teve que mandar uma correspondência no correio pedindo material sobre os caras, aí os caras ligaram para ele. Então assim, muda isso, acelera o filme, dá ritmo para a história. É assim. O flip judeu, né? Também. O flip judeu, ele traz um elemento interessante porque ele coloca algo, ele faz com que aquele personagem tenha algo a perder. Outra coisa, durante os 9 meses de investigação, nunca nenhum membro da Ku Klux Klan deu o menor indício de que estava desconfiando de alguma coisa. A única vez que isso aconteceu foi no 7º mês de investigação, que o Ron tava no telefone com um cara e o cara falou, mas tua voz é diferente. E aí ele inventou que tava com sinusite e o cara caiu. Então assim... Era muito burra, né? O filme é muito tenso. O filme é o tempo inteiro tenso, especialmente por conta de um personagem, o Felix, sim. que bota na cabeça que o Flip é judeu, e não, ele é judeu, ele tá enganando a gente. Então é uma tensão que acontece o filme inteiro. Isso faz muito bem pro filme, porque faz com que tu tenha a sensação de que tem algo a se perder ali, né? Que a segurança deles, que a segurança deles tá em risco. Sim. Quando a investigação real, se a gente fosse, né, se o filme fosse feito a partir da investigação real, provavelmente o filme seria muito monótono. Porra. Porque não ia acontecer, não acontece nada. Uma coisa legal também do Flip ser judeu, né, é justamente, tipo, se ele não fosse, beleza, ele não era judeu, ia infiltrar e tal, mas uma coisa legal tipo, que depois ele fica se questionando, né, eu tô me esforçando tanto aqui nessa investigação pra afirmar que eu não sou judeu, e mesmo que eu nunca tive experiências, né, com a cultura judaica e tal, pra mim nunca fez diferença, agora eu tô começando a pensar mais sobre isso e tal, né, e isso conecta um pouco com essa questão da identidade até do próprio Ron, né, tipo, faz uma conexão, uma ponte entre os dois, que faz, em termos de dramaticidade, né, faz a gente colocar os dois parceiros muito mais próximos, né, entender eles muito mais conectados, né, daí por conta disso, né. Essa coisa do Flip judeu, ela, para quem tem um pouco de sensibilidade, ela se conecta até com experiências, vamos supor, de brasileiros que se veem como brancos, vão para a Europa, se mudam para a Irlanda, para a Inglaterra, para sei lá para onde, e sofrem ataques xenofóbicos verbais de gente mandando eles falarem inglês, mandando de volta para a terra, porque você não é um branco, você não é um branco ocidental para eles, você é um latino. Então, isso acaba, para quem tem, né, consegue pensar a partir desse ponto de vista, eu acho que essa modificação que fizeram no personagem, desse Flip Zimmerman, acaba aumentando a conexão das pessoas com a trama do filme, né? Para além da questão racial. E uma outra mudança que eles fizeram que eu achei que ficou interessante é a cerimônia da clã, onde eles assistem ao nascimento de uma nação, que é um filme de 1915 ou 16, que pinta a clã como um grupo de cavaleiros honrados que está salvando mulheres dos estupradores negros, que eram atores com blackface, foi um filme que o Woodrow Wilson exibia na Casa Branca, sabe? Então, essa cena dá mais dramaticidade para a questão que na vida real eles não era uma cerimônia e os caras se encontraram no steakhouse, assim, foi uma coisa bem mais simples. E essa cena, ela é intercalada com
a fala de um sujeito idoso, negro, contando sobre quando ele era novo e presenciou um amigo dele com deficiência mental, que foi acusado de estuprar uma menina, ser torturado e esquartejado e linchado na rua pelas pessoas. E ele vai contando isso, e ele mostra fotos, se não me engano, enquanto do outro lado os membros da clã estão assistindo o nascimento de uma nação, onde mostram os membros da clã atacando negros como se os membros da clã fossem heróis. E essa reunião, essa cena, ela não... muito provavelmente não aconteceu, mas ela é muito forte. E é uma coisa que ela é muito... ela faz bem pro filme, para reforçar a historicidade do racismo. Porque ali a gente tá falando do racismo dos anos 70, mas ela acaba resgatando toda uma historicidade do racismo que é muito mais antiga. E não só isso, porque também traz aquele engajamento político, né, que aparece em muitos filmes. Principalmente a partir da virada lá daquele... ali do Oscar So White, né? A gente tá vendo filmes politicamente mais engajados, né? Eu sinto que é um momento disso. Que foi ali uma imprecisão histórica, como a gente está falando, né? Mas com um fim pedagógico, praticamente. Não só histórico. Histórico é o nosso olhar de historiadores, né? Mas também, quem não é historiador e tá vendo aquela cena, né? Tá vendo o que é um discurso supremacista branco e quais seriam as consequências reais desse discurso. Então, a mensagem do filme, a mensagem política, mesmo sem essa cena, ela continuaria ali, especialmente por conta do final. Mas essa cena traz elementos históricos que a cena do final não traz, porque a cena final ela tá focada em eventos muito recentes. E tem outras mudanças em relação a ritmo, como por exemplo o final do filme, com o atentado à bomba, tal, que aquilo nunca aconteceu, que dá um clímax pro filme que é bom. Que aí o personagem do Ron acaba sendo espancado por policiais que não sabem que ele é um policial, porque eles acham que ele é um marginal negro que tá atacando uma pobre senhora branca, e ele é mais um marginal, e começam a espancar ele mesmo, ele dizendo que é policial, e só param quando o Philip Zimmerman chega, ele é branco, e fala, ele é policial, o que vocês estão fazendo? Sim. Então ou seja, o cara é branco falar, né? Totalmente fictício. Não, eu não acho que as imprecisões históricas prejudicam em nada a experiência do filme, e elas evidenciam com certeza a intencionalidade do Spike Lee. Se a gente pensar na Ku Klux Klan na história da Ku Klux Klan, ela surge no final da Guerra Civil Americana, em 1865, né? Depois ela vem numa segunda onda ali em 1915 até 1944, e aí de 1946 depois até os dias de hoje. E aí a gente vê com a candidatura do Donald Trump uma ascensão novamente desse discurso da clã, desse discurso de racista, xenofóbico, homofóbico, antissemita, né? E até o próprio Duke apoia o David Duke, o cara, não o personagem, não o Topper Grace, né? Mas o cara que apoia o Trump, né? O Trump tenta se desvencilhar da imagem dele. E aí agora, o ano passado, na eleição do Brasil, a gente tem o David Duke dizendo que o Bolsonaro, ele lembra muito a gente, né? Tipo, a clã. É verdade. Então... Eu tenho essa notícia, acho que pela BBC, no meu computador aqui salvo, né, o link, eu vou colocar na descrição do episódio. E aí, assim, demonstra totalmente a intencionalidade do Spike Lee, que é discutir esse retorno. Retorno é complicado, né? Mas essa volta da clã, né, de não ter mais medo de se esconder. Tipo, eles estão aí na rua fazendo ataques né? Então eu acho que essa imprecisão histórica do Spike Lee, ele demonstra a intenção dele de levantar o debate, de falar sobre isso novamente, dizer, esses caras aí não estão tão escondidos, eles estão aí presentes na sociedade, e é importante que vocês saibam disso, tá, galera? Exato. E eu queria também até colocar aqui em pauta a questão da dualidade do Ron, né, que através do vídeo do Icarus a gente vê que ele escreveu nos diários, né, nas anotações, nos manuscritos dele, que ele era muito negro para ser policial, né, e muito policial para ser negro, né, que é até a personagem criada ali, eu esqueci o nome dela, a Patrice Dumas, ela fala isso diretamente pra ele, né? Fala assim,
porra, tudo é político? Não, a vida é política, caralho. E aí ela fica questionando a atitude dele o tempo inteiro e tal, né? Tipo, colocando isso em pauta. Eu achei muito interessante, assim, né? Porque é um debate, assim, que eu não esperava do filme, assim, né? Que... Pô, é porque eu não tinha nenhuma expectativa grande do filme, porque eu não conhecia muito. Fui ver porque ele tava indicado ao Oscar, mas eu gostei muito e tal. E aí eu fiquei pensando sobre essas coisas depois. O que vocês acham, então, dessa questão aí do debate que a Patrice levanta e tal, né, pra cima do Ron? A Patrice tá ali pra isso, né? Ela tá ali justamente pra mostrar pro Ron como ele... o que ele é. Quem ele é. Ele é um negro, ele é um policial, ele pode ser as duas coisas. Ela tá ali justamente pra isso, pra mostrar pra ele isso. Eu gosto dessa dualidade, porque as pessoas não são uma coisa só. E o Ron, ele tem esse problema, assim, ele não fica claro, ele não, a questão da identidade dele ali, ele não tem crises de identidade, mas fica claro, assim, um negro pode ser isso, um negro pode ser aquilo, o Spike, ele coloca isso no filme. E é a Patrice que faz esse intermédio, essas perguntas. Sendo uma personagem criada, né, ela tem muito mais intencionalidades, né, o fato dela estar ali, né, do que se fosse um personagem que existiu, mesmo que adaptado, né, ela é inteiramente criada, né, e ela tá ali também representando tá representando as mulheres negras, né, é a mulher negra que fala, é ela, né, tá representando a juventude negra, tá representando os estudantes negros, e daí o papel dela tá realmente nesse sentido que a Natália falou ali, né? Tá representando a atuação de todos esses grupos aí que a personagem dela tá sintetizando aí. Mas o papel dela, né em tipo, ser o dedo, a extensão do dedo do Spike Lee, né? Porque através dela ele coloca um monte de críticas que ele, obviamente ele faz isso através do filme inteiro, né, mas ela é um ponto, assim, mais acentuado, né, que a gente consegue perceber o que o Spike Lee quer colocar, né, e é muito legal por isso, né, eu acho muito interessante. Isso, obviamente, volta, né, lá no início do ciclo do debate, né, que justamente o fato dela não existir não deixa o filme pior, pelo contrário, né, ele vai ser uma ferramenta importantíssima pro Spike Lee passar a mensagem que ele quer passar através da obra dele, né. Pô, isso pra mim, depois que eu vi o vídeo do Icarus, assim, o filme ficou ainda mais legal pra mim, né? Eu até deixei um comentário lá, né? Falando que, justamente concordando com a conclusão do Icarus, né? De que, pô, isso incrementa pra caralho na experiência. Eu acho que é muito mais da hora. Abre pano pra debate aí, porra, pra falar de muita coisa do filme. E eu acho que o que eu tava querendo falar aquela hora ali, né? É a questão que liga ao meu questionamento do primeiro bloco. Lá se o Spike Lee, né, e como a gente já tá no segundo bloco, acho que dá pra trazer ela já, né, se o Spike Lee, ele dá uma freada na radicalização de alguns movimentos negros, mesmo mostrando pra gente no filme que eles são resultado da violência de supremacistas brancos, né, porque a personagem ali da Patrice, né, ela que tá pressionando ali o Ron, que é um policial negro, é um cara que tá ali na dualidade dele, no meio da briga ali, né? E daí, será que ele não tá dando uma freada, assim, nessa radicalização, trazendo aquela questão? Bom, esse foi o debate que o Icarus levantou no vídeo dele, que eu acho bastante interessante, né, justamente. Porque o final do filme, né, ele encaminha, assim, não sei se dá pra dizer que ele encaminha pra que a gente entenda dessa maneira, mas ele deixa ali, né, uma via ali pra gente perceber que o meio legal, né, o meio institucional é um meio possível de se combater o racismo, né, isso eu acho que ele deixa bem claro. Não sei se isso, por consequência, freia, né, ou tem a tentativa de frear a ação direta, né, e entre outras coisas, mas acho que a mensagem que ele deixa clara justamente é quando o policial é preso lá, né, no bar e tal, que a instituição, né, da lei, né, legal, ela pode ser utilizada para combater. Mas aí eu não sei que debates a gente pode tirar disso, assim, né? Que conclusões, né? A gente vai pensar, a gente tem que ver também, né, que ele tá fazendo o filme ali, ele já tinha a intenção de concorrer ao Oscar com esse filme, né? Acredito que sim. Ele não vai fazer um filme também... Não, eu não lembro de nenhum filme que chegou
concorreu ao Oscar sem criticar qualquer tipo de radicalização, né? Também tem isso. Uhum. Cara, como? Desculpa, eu não entendi essa tua última frase. Nenhum filme concorreu ao Oscar até hoje. Enaltecendo radicalizações. Eu não lembro, eu não tenho memória disso. Tá, entendi. Não, bom, eu tô me passando uns filmes na cabeça aqui, mas são filmes que eu não assisti, é melhor eu não falar. É que são filmes que, teoricamente, pela temática, deveriam ser filmes que olham pra radicalização com certo viés, mas enfim, ignorem. Agora, com relação a essa coisa da dualidade do Ron Stallworth e da posição da Patricia em relação a ele, ela é mostrada, a última cena demonstra isso bem, como alguém politicamente intransigente, né? Ela conhece melhor o Ron, ele arrisca a vida para salvar ela, ele se aproxima dela e faz com que aquele policial racista que estava enchendo o saco dela seja preso, mas ainda assim ela fala, não dá, tu é policial, não rola. Eu tendo a concordar com o Ângelo que parece haver ali uma crítica velada a uma radicalidade, uma radicalização do movimento negro. Eu também senti isso. Agora, embora o filme não mostre isso com muita ênfase, quando você conhece um pouco a história do movimento negro, especialmente durante os movimentos por direitos civis, de como o movimento negro foi perseguido não só pela polícia, como o FBI, como outras instituições governamentais, o quanto essa gente se ferrou, a Angela Davis, por exemplo, que comeu o pão que o diabo amassou na mão das autoridades, a intransigência da personagem, na minha opinião, é justificável. O filme me passou uma sensação de que ele até, não sei, fica ambíguo. O filme não tá dizendo nada, mas ele abre margem para interpretações ambíguas ali, de que ou que ela seria intransigente demais e não deveria ser, ou que tá certa ela se manter, né, fiel aos seus ideais. Eu acho que a mensagem é ambígua. Não vou dizer assim, o filme tá falando que ela é radical e que o movimento negro não pode ser radical. Não vou dizer que o filme tá dizendo isso abertamente, mas ele abre margem para interpretar isso. Eu acho que pende um pouquinho mais, assim, de leve pra questão da intransigência, viu? Não é obviamente, não é absoluta nessa interpretação. Mas eu acho que pende um pouquinho, assim. Dá uma leve desviada. Sim, eu também sinto isso, mas... Mas é esquisito, porque o Spike Lee... Eu não imagino o Spike Lee fazendo esse tipo de crítica, né? Tipo, se tu olhar o histórico do diretor, né? Até o discurso que ele usou no Oscar, né? Que ele construiu e tal. Não é esquisito que tenha essa ambiguidade? Essa ambiguidade não, mas não é esquisito que a gente esteja interpretando dessa maneira? Não parece muito a cara dele, né? Ou eu tô errado? Se a gente olhar a carreira dele, não. Mas, foi até uma coisa que eu falei no meu vídeo. Recentemente o Spike Lee participou de uma campanha, não sei se foi uma única propaganda ou se foi uma campanha mais ampla, de aproximação das polícias. Não sei se foi um departamento só, se foi em uma cidade só, se foi a nível nacional. Acho que foi em alguma cidade específica, ele participou de uma campanha de aproximação da polícia com as comunidades negras e periféricas. Então, ele ganhou $200 mil para isso. E isso não faz muito tempo. Então, assim, eu não vou dizer que o cara fez esse filme como parte da campanha. Lógico que não, mas... É de se desconfiar. É de se desconfiar que muito provavelmente ou a campanha teve efeito sobre ele, de conhecer o departamento de polícia, chegar a se aproximar e ver um pouco esse outro lado, ou a gente também poderia especular que é ele não querendo desagradar a esses grupos que se aproximaram dele, inclusive com ofertas financeiras, né? Então eu acho que esse ponto dessa campanha que o Spike Lee participou é importante para entender o porquê que essa mensagem de intransigência ela é ambígua, porque que ela pode sim ser interpretada como uma defesa como uma crítica à radicalização do movimento negro. Sim. Acho que a gente pode então partir para a cena final, né? Tipo, pegar os enxertos que o Spike Lee fez
das manifestações neonazistas lá em... eu sempre... Isso, Charlottesville, eu sempre esqueço como é que fala o nome. E pegar o discurso do Trump também, né? O Trump falando umas besteiras, como é de praxe. E aí pega vários conflitos urbanos aí nas ruas, né? De antifascistas e neonazistas e tal. E, pô, aquele atropelamento da menina, né? No meio das manifestações. Tipo, pô, essa parte do filme eu confesso aí que me deixou bastante emocionado, assim. Fiquei bem... me deixou bem aflito, assim, e tal. E eu acho que ela amarra, né, toda a crítica do Spike Lee, ela dá uma amarrada muito boa, né, acho que, não digo nenhuma amarrada, mas acho que uma evidenciada até escancarada, né, que fala assim, ó, por isso que eu fiz esse filme aqui, né, e conjunto com todo o contexto aí do Oscar, do discurso e tal, pá, né, e da grande campanha que teve também de artistas, né, do pessoal envolvido no mundo da arte, contra o Trump, né, que teve nos Estados Unidos e tal. E aí, isso deu uma amarrada boa, né? Como é que vocês se sentiram nessa última cena, gente? É uma parte bem pesada do filme, né? Uma das mais pesadas, porque o filme tu tá assistindo, tu sabe que ali é uma criação artística e tal, né? Só que daí quando tu vê aquelas cenas ali, e ainda mais de um evento tão próximo, né, do nosso tempo, né? Daí tu fica, eita, tá foda, né? E você fica fora. Charlottesville, se eu não me engano, me corrijam, acho que tá no estado da Virgínia, né? A cidade. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma pesquisa rápida. Eu acho que Charlottesville é na Virgínia. A Virgínia que foi o estado que eu também, se não me engano, o estado que nasceu George Washington, né? Dono de escravos, enfim, né? Virgínia. É um dos estados com uma grande concentração, né, desse orgulho branco, assim, desses supremacistas brancos, né? Pra quem a Virgínia faz parte do sul dos Estados Unidos, desse recorte que a gente entende como sul. Isso. Porque assim, quando a gente fala em sul, a gente pensa muito em termos geográficos, mas a gente tem que entender que essa classificação do sul dos Estados Unidos, o sul ex-escravista, meio caipirão, ela tá ligada ao recorte geográfico dos Estados Unidos no meio do século XIX. Então, por mais que a Califórnia, por exemplo, fique no sul, mas não precisamente no sudoeste, o sul mesmo é aquele canto sudeste dos Estados Unidos, incluindo aí a Virgínia, né? Tem esse passado bem problemático. Só uma colocação aqui. Que louco, cara. Eu digitei Charlottesville no Google e, tipo, as 3 primeiras notícias são sobre supremacistas brancos e grupos antirracismo combatendo. As 3 primeiras notícias que aparecem quando coloca a cidade. Só uma vez. Quer dizer, né, pra quem tá ouvindo a gente, bom, acho que mais isso é de conhecimento comum, né, mesmo pra quem já concluiu o ensino médio, né, que não é da área de história, que nos estados sulistas, né, ainda ficou muito esse sentimento racista desde o fim da guerra. Por isso que eu tô comentando, né, do fato de Charlottesville estar ali na Virgínia. Mas tu trouxe a conversa agora pra última parte, que era mesmo? Das cenas finais, né? Nossa, muito pesado mesmo, assim, eu nem sei comentar, porque agora lembrando, assim, enfim. Você termina o filme, vai no Google e digita um pouco, tem um Molotov pesquisar. Bom, mas é que é foda que o filme, ele, apesar de tudo, o filme inteiro, assim, ele aborda temas pesadíssimos, ele tem cenas muito, muito emblemáticas e também, assim, pesadas e profundas, né? Mas em nenhum momento tu não digo que tu não se conecta, mas em nenhum momento tu se coloca no lugar porque tu tem a noção de que é uma ficção. O filme, ele, né, como a gente mencionou já, né? Ele deixa claro que é uma ficção e tal, que é uma construção, não que isso não te faça ter empatia, mas ele te ajuda a ver como uma obra um pouquinho de afastamento, assim, né? E aí quando chega no final, quando tem cenas reais, que até o filtro muda, né? Tipo, as cenas não são bem em HD, elas têm uma edição ali pra destacar pra caralho, assim, do filme, né? E aí, porra, tu fica com uma angústia muito de tipo... Pô, sei lá, imagina se eu tô lá, se é na minha cidade, e eu tô na rua protestando, como muitas vezes aqui a gente até já fez, né? E aí eu sou atropelado, assim, por um maluco, sabe, supremacista, e sei lá, ou se é alguém que eu conheço, ou se... Porra, fiquei muito afetado, assim. E aí bate uma emoção foda, assim, sabe?
eu não sei se também eu deveria comentar isso, porque daí pode abrir porta para uma discussão mais longa, né? Mas essa questão das passeatas de Charlottesville, tudo, né? Tem tudo a ver com um cenário aí de transição, né? Principalmente ali na cultura dos Estados Unidos, né? Com aquela crise que eles estavam sofrendo e que daí estavam descontando nos latinos, descontando no pessoal que estava fazendo trabalho pesado, porque esse pessoal estava ficando sem trabalho lá, né? Esse momento de transição que também tem a ver com a questão das representações. A gente viu uma ascensão aí de séries com protagonistas negros, com mulheres negras, latinas, enfim, homossexuais, né? Isso tudo aí, ele faz parte de uma conjuntura de transição ali na cultura e na política dos Estados Unidos. Pelo que eu percebi, assim, eu não tenho uma leitura, não li nada, né, da academia em relação a essa transição, mas é o que eu fui lendo, assim, de jornais, de periódicos que apareciam. O que, inclusive, né, talvez mantenha relação com o fato do Trump ser eleito e a Hillary não, né? Porque a Hillary também não representava nenhuma mudança, né, naquele cenário. Acho que o pessoal estava encarando a Hillary como mais do mesmo, e tinha uma grande parcela ali daquela população conservadora que queria uma mudança. Por isso aí o Make America Great Again, né? O final do filme, pra mim, tem dois momentos no final do filme que me deixam muito mal, assim, que é o fato de arquivar a investigação, né? Tipo, a operação, não vai ser falado sobre isso, não vai ser comentado sobre isso, meio que pra, sabe, tipo, então, isso aqui não acontece na nossa cidade, a gente não tem supremacista, não tem clã, vamos, né? Vamos esconder tudo isso aqui. E o segundo, que é justamente aquelas imagens sobre o ataque a Charlottesville, que te fazem entender que isso ainda existe, isso ainda faz parte da nossa sociedade, a gente ainda tem isso, e esse discurso ele está ficando cada vez mais latente justamente devido a tudo que está acontecendo, a eleição do Trump e esse America Great Again novamente, e tudo isso, né? Agora, não sei se vocês repararam, voltando lá no final do filme, vocês viram que a primeira cena é do filme do E o Vento Levou? Sim, que é um filme bem racista, né? Bem racista, que traz a personagem da Mamie lá, que ela é uma mulher... Opa, meus cachorros, gente, corta na edição. Não. A Mamie, que é talvez uma das únicas personagens negras com um pouco mais de fala no livro, ela é uma escrava que continua com a Scarlett, que é a personagem principal, não importa o que a Scarlett passe, né? Ela é ama de leite, babá, e foi tudo da Scarlett, e ela tem paixão pela Scarlett. Então, é esse lugar do negro submisso, né? Então, eu achei interessante começar com esse filme, assim, já. Sim, feliz. Eu não lembrava disso. Eu comecei a ver, eu vi os 20 primeiros minutos do filme num dia, né, com minha namorada, só que daí a gente tava meio cansado, e daí eu quando eu fui retomar ontem, eu já não vi essa parte, né, daí eu não lembrava disso, mas sim, foi também eu acho que é um ponto, né, é um ponto, assim, que o filme tem. Só trazendo eu lembrei agora também, não é mais uma discussão. Eu até ia dizer, é um fun fact, mas tá mais pra sad fact, que é aquelas roupas da KKK, né, da Ku Klux Klan, que os caras usam, que parecem um Zé Gotinha encapetado lá. Zé Gotinha templário. Aquelas roupas, se eu bem me lembro, no livro de História dos Estados Unidos, que o Leandro Carnal lá tem a primeira parte, são inspiradas, são para representar os fantasmas dos fazendeiros mortos voltando para assombrar os negros depois da guerra. Essa moral é para representar os fantasmas dos fazendeiros donos de escravos. Eu já tinha ouvido isso. Eu acho até que no livro O Vento Levou, que eu li esse livro, ele fala exatamente sobre isso, assim. Não tenho certeza se é nesse livro, mas eu já tinha ouvido falar sobre isso também. Fun fact.
facts. Felicidade fodida, né? Not so fun. Por isso que eu botei side facts aí, Não, né? eu sei. Caraca, quebrou todo o clima, Eu só né? tô te zoando. Eu não gosto de perder a oportunidade de zoar hoje. Mas isso aqui somos dois. Mas pô, acho que o debate ele foi, porra, muito produtivo, foi top demais. Top demais. Foi muito bom, foi um debate que levou a gente pra caminhos aí que eu nem imaginava no início. E, pô, foi um prazer aqui gravar com vocês. Vocês têm algum recadinho final, gente? Eu achei que a gente ia falar daquela treta do texto do Boots Riley, mas... Bem que a gente já contemplou muita coisa, né, no resto do programa. Então, não. Foi bastante. Assistam o canal do Iclis, onde a gente citou bastante o filme aqui, né? Canal excelente. Faz um jabá dele, Iclis. Explica o que é o teu canal. Bom, para quem não sabe, o Leitura Obrigatória é um canal de história, olha que surpresa, e de outras ciências humanas também, de vez em quando. Na verdade, o canal não sou eu sozinho, né? Eu tenho duas colegas também, a Luana e a Mariane, que apresentam respectivamente os quadros Mulheres na História e o Antropológica, que, olha só que surpresa, é de antropologia. E a gente faz vídeos de história geral, conceitos históricos, às vezes dá umas dicas de livro. É um canal com uma pegada um pouquinho mais acadêmica, mas para quem gosta de ciências humanas ou tem curiosidade de ver como elas funcionam na universidade, pode ser uma boa pedida para vocês. Tem uma pegada bem didática, assim, tem um nicho de história, acadêmica, mas é bem legal de ver, assim. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link pro canal diretamente, claro, né? E vou deixar o link pro vídeo que a gente citou, como eu já mencionei, que a gente usou bastante aqui dos debates levantados para mover a conversa. Eu acho que também eu quero aqui ressaltar, né, lembrar mais uma vez do Projeto Integrar, o projeto de educação comunitária que eu e o Guilherme atuamos como professor. Boa. Se você, enfim, gosta, tem um apreço ou tem curiosidade por conhecer educação popular, né, dá uma olhada então no Projeto Integrar aqui de Florianópolis. Exato, se você for professor ou aspirante aí da área de licenciatura e reside na região de Florianópolis, seja convidado a participar das reuniões e quem sabe aí participar das aulas também, né, poder lecionar aí para os nossos queridos aluninhos. Acho que é isso. E é isso aí. Natália quer dar um recado, Natália? Quer dizer que adorou e tal? Não, primeiro que eu adorei, eu não conheci o Iclis, então já vou me inscrever no seu canal pra já começar a seguir. Realmente eu não conhecia. Garantimos um inscrito aqui já. 2, né? 2, porque aqui em casa é dois professores de história. Então... Boa. E... Gente, gostei muito de participar, estou sempre aí aberta a discussões, porque, como eu sempre digo, se não é para problematizar, nem sai de casa. É isso aí, na verdade, não saí de casa. Na verdade, eu nem precisei sair de casa novamente, gente. Já tô adorando essa vida. Olha só, como podcast é uma coisa mágica, né? Mas então, pros recadinhos finais, né? Sigam as nossas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tô alimentando lá o Instagram todo dia com uma fonte histórica diferente. Mentira, só com quadrinhos. Mas segue lá, porque também, sempre que sair um episódio novo aqui, a gente faz um post especial com link e tal. Então você pode seguir as nossas redes sociais. Quer contribuir para esse podcast maravilhoso continuar acontecendo? Vai lá na nossa página do Apoia-se, apoia.c/ucraniacast. E com ajuda aí mensal de a partir de R$1, você já consegue manter viva esse projeto maravilhoso. Essa chama que não... Né? Essa chama praticamente uma né, da história aqui, né? Mas... Então, verifica as nossas redes sociais, vai no nosso site, ucraniacast.com.br, que tem todos os links importantes lá para você dar uma olhadinha e conhecer o projeto aqui do podcast, né? Lembrando, vai lá ver o Projeto Integrar e ver o canal do Iclis, e é isso aí, fica atento pro próximo episódio, eu agradeço a todo mundo. É isso aí, tchau! Saída pela esquerda.